Ana Paula sempre soube que a música corria em suas veias como se fosse parte de seu sangue. Desde muito pequena, ficava hipnotizada diante da televisão sempre que aparecia algum instrumento musical. Seus olhos brilhavam, seu coração acelerava, e ela sentia uma conexão inexplicável com aqueles sons que pareciam falar diretamente com sua alma. Aos 9 anos, tudo mudou. Foi quando ela viu pela primeira vez alguém tocando violino ao vivo. Era uma apresentação numa praça da cidade. Um músico de rua, com cabelos grisalhos e mãos calejadas, que arrancava daquele instrumento de madeira melodias que faziam as pessoas pararem no meio da rua, esquecerem seus compromissos, deixarem as lágrimas rolarem livremente. Ana Paula ficou ali, plantada no chão, por mais de 1 hora. Quando o músico terminou, ela se aproximou timidamente e tocou o violino com a ponta dos dedos, como se tocasse algo sagrado. "Este é meu instrumento", ela disse para a mãe naquele dia. Não era um desejo, era uma certeza. E Jane, sua mãe, viu nos olhos da filha algo que reconheceu imediatamente. Aquela mesma paixão ardente, aquela mesma chama que ela havia visto nos olhos de alguém muito especial, muitos anos atrás. O coração de Jane apertou, mas ela apenas sorriu e prometeu à filha que fariam de tudo para tornar aquele sonho realidade. Os anos se passaram. Ana Paula se dedicou ao violino com uma obsessão que beirava o sobrenatural. Acordava cedo para praticar antes da escola, estudava teoria musical durante o intervalo das aulas, dormia tarde aperfeiçoando técnicas que assistia em vídeos na internet. Suas mãos desenvolveram calos, seus dedos ganharam força e precisão, seu ouvido se tornou afinadíssimo. E Jane observava tudo isso com um misto de orgulho e melancolia, sempre cantando aquela mesma canção para a filha antes de dormir, como um ritual sagrado que mantinha há 18 anos. Agora, aos 18 anos, Ana Paula havia sido aprovada no curso de violino do Conservatório de Tatuí, em São Paulo. Aquele não era um conservatório qualquer, era um dos mais prestigiados do Brasil. Uma instituição que havia formado alguns dos maiores músicos do país. Ana Paula gritou, chorou, abraçou a mãe com tanta força que quase a derrubou no chão. "Eu consegui, mãe, eu consegui!" Jane chorou junto, mas suas lágrimas carregavam mais do que apenas felicidade pela conquista da filha. Carregavam memórias, saudades e um pressentimento estranho de que algo estava prestes a mudar. O primeiro dia de aula foi avassalador. Ana Paula conheceu colegas talentosíssimos vindos de todo o Brasil. Viu salas de aula equipadas com instrumentos que ela só conhecia por fotos. Caminhou por corredores onde a música fluía de cada porta como se o próprio edifício respirasse melodia. Os professores foram apresentados um a um, cada qual com suas credenciais impressionantes, seus prêmios internacionais, suas histórias de apresentações em teatros famosos ao redor do mundo. Mas foi quando o professor César entrou na sala que Ana Paula sentiu algo diferente. Ele era um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos loiros começando a ficar grisalhos nas têmporas, olhos verdes e penetrantes e um sorriso que iluminava todo o seu rosto quando ele cumprimentou os alunos. Havia uma energia nele, uma paixão pela música que era palpável mesmo antes de ele pegar seu violino. Mas havia algo mais, algo familiar. Ana Paula não conseguia definir exatamente o que. Talvez fosse a forma como ele gesticulava quando falava sobre música, com as mãos dançando no ar como se desenhasse as notas. Talvez fosse o sorriso genuíno, sem afetação. Talvez fosse algo no timbre da voz. Ela não sabia, mas aquela sensação a incomodou durante toda a primeira semana de aulas. Foi na terceira semana de aula que tudo mudou. O professor César entrou na sala com um sorriso ainda mais radiante que o normal. "Hoje", ele anunciou, "vou apresentar a vocês uma composição que escrevi há muitos anos. Nunca a mostrei a ninguém, mas recentemente decidi que ela merecia ser tocada, estudada, apreciada. Quero que vocês estudem esta música e criem variações dela, segunda voz, arranjos diferentes,
interpretações únicas. Sejam criativos. Ele pegou seu violino, posicionou-o sob o queixo, fechou os olhos por um momento como se estivesse se transportando para outro tempo e lugar. E então começou a tocar. As primeiras notas flutuaram pelo ar da sala de aula, doces e melancólicas, e o mundo de Ana Paula parou completamente. Aquela música, aquela melodia, era a mesma que sua mãe cantava para ela todas as noites antes de dormir, desde que ela tinha memória. A mesma que embalava seus sonhos, que acalmava seus medos, que estava tão entrelaçada em sua vida que ela a considerava praticamente uma extensão de si mesma. Ana Paula sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. Suas mãos começaram a tremer. Ela olhou ao redor, mas nenhum dos outros alunos parecia ter a mesma reação. Para eles, era apenas uma música bonita que o professor havia composto, mas para Ana Paula era a chave para um mistério que durava 18 anos. Sua mãe sempre disse que aquela música havia sido composta pelo grande amor de sua vida, pelo pai de Ana Paula, um músico talentoso que teve que partir antes de saber da gravidez. Não podia ser coincidência, não podia ser apenas uma semelhança, era a mesma música. Nota por nota, exatamente como sua mãe cantava. Será que seria possível? O professor César era seu pai? Queridos ouvintes, antes de continuarmos com essa história emocionante, eu queria saber, de qual país vocês estão me ouvindo? Deixem nos comentários. E quero mandar um abraço muito especial para uma ouvinte que já espera nossos vídeos todos os dias e comenta em todos eles, nossa querida Mari Marques, de Cajuru, São Paulo. Se você quer que mandamos um abraço diretamente para você, comente, abraço e aguarde pelos próximos vídeos. Muito obrigado por estarem sempre aqui nos ouvindo. Agora, para entendermos completamente o que está prestes a acontecer, precisamos voltar no tempo. Precisamos conhecer a história de Jane, a mãe de Ana Paula, e entender o grande amor que marcou sua vida para sempre. Jane tinha 20 anos quando conheceu César. Ela trabalhava como garçonete na lanchonete do seu Nicolau, um estabelecimento simples, mas acolhedor no centro da cidade, frequentado por estudantes, trabalhadores e, ocasionalmente, artistas locais. Foi numa noite chuvosa de quinta-feira que César entrou pela primeira vez, carregando um estojo de violino nas costas e um sorriso no rosto, apesar da chuva que encharcava seus cabelos. "Boa noite", ele disse, e Jane sentiu seu coração pular uma batida. Seu Nicolau está? Sim, estava. E sim, César poderia fazer suas apresentações musicais ali nas sextas e sábados à noite. Pagamento seria em gorjetas e uma refeição grátis depois de cada apresentação. E assim começou. César tocava piano, violão e violino com uma maestria que transformava aquela lanchonete simples num pequeno teatro mágico. As pessoas vinham especialmente para ouvi-lo, pediam músicas, deixavam gorjetas generosas. E quando terminava suas apresentações, César sempre vinha até o balcão conversar com Jane. No começo, eram apenas conversas casuais, sobre música, sobre a vida, sobre sonhos e aspirações. Mas Jane sentia que havia algo mais naqueles olhos verdes, na forma como ele a olhava, no jeito como ele sempre escolhia o banco exatamente em frente aonde ela estava trabalhando. Com o passar dos dias, começaram a se encontrar fora da lanchonete. Caminhadas no parque, cafés em tardes de domingo, conversas que se estendiam madrugada adentro. Quando perceberam, já estavam namorando, completamente apaixonados, vivendo aquela fase intensa e arrebatadora do primeiro amor. Foi quando as coisas começaram a ficar sérias que César reuniu coragem para contar a Jane sobre a bolsa de estudos. Ele havia sido aprovado para estudar música na Europa. Era a chance da vida dele, a oportunidade de se tornar o músico que sempre sonhou ser. Mas ele não esperava conhecer Jane, não esperava se apaixonar. Jane ficou devastada, chorou durante dias, mas também era realista.
Ela não podia pedir para ele abrir mão de um sonho tão grande. E ela mesma tinha medo de um relacionamento à distância, de promessas que o tempo e a separação costumam quebrar. Então, tomaram uma decisão dolorosa, mas que parecia a única possível. Viveriam cada dia daquele relacionamento como se fosse o último, sem se importar com o amanhã. Aproveitariam cada segundo, cada beijo, cada abraço, e quando César precisasse partir, terminariam. Cada um seguiria sua vida, sem ressentimentos, sem cobranças, apenas com as memórias bonitas do que viveram juntos. Como forma de eternizar aquele amor, César compôs uma música especialmente para Jane. Era uma melodia doce e melancólica ao mesmo tempo, com letra que falava sobre um amor que transcende o tempo e a distância, sobre duas almas que se encontraram no momento errado, mas que guardariam para sempre a chama daquele sentimento. Durante um mês inteiro, ele tocou e cantou aquela música para ela todos os dias. Era deles, apenas deles. Uma cápsula do tempo musical que guardaria para sempre aqueles momentos mágicos. E então chegou o dia da partida. Choraram juntos no aeroporto. César implorou para tentarem manter o relacionamento à distância, mas Jane foi firme. Sabia que não daria certo, que a distância mataria lentamente aquele amor tão intenso, transformando-o em ressentimento e frustração. Era melhor terminar ali, com o amor ainda ardendo, do que ver ele morrer aos poucos. "Eu vou te amar para sempre", César disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você foi a pessoa mais especial que já conheci. E você sempre viverá no meu coração", Jane respondeu. "Através da nossa música, sempre." Eles se beijaram uma última vez. E então, César atravessou o portão de embarque e sumiu de sua vida. 3 semanas depois, Jane descobriu a gravidez. O mundo desabou. Ela chorou durante dias inteiros, trancada no quarto, segurando o teste de gravidez com as mãos tremendo. Estava feliz por ter uma parte de César com ela, por carregar dentro de si o fruto daquele amor tão intenso, mas estava desesperada porque não tinha como contatá-lo. César morava sozinho. Nunca havia apresentado à família, que morava em outra cidade. Ela não tinha telefone, e-mail, endereço, nada. Ele simplesmente havia desaparecido para o outro lado do mundo, e ela estava ali, sozinha, grávida, sem saber o que fazer. Seus pais a apoiaram. Disseram que criariam a criança juntos, que tudo ficaria bem. Jane se conformou com a ideia de ser mãe solteira, de criar aquela criança sozinha, de carregar para sempre no coração o amor por César. E então nasceu Ana Paula. E Jane viu nos olhos da filha os mesmos olhos verdes do pai. Viu nos cabelos loiros os mesmos cabelos que ela acariciava enquanto César tocava violão para ela. E toda noite, sem falta, Jane cantava para a filha a música que César havia composto. Era sua forma de manter viva a lembrança dele em seu coração. Era sua forma de criar um vínculo entre pai e filha, mesmo que eles nunca se conhecessem. Ana Paula cresceu ouvindo aquela canção. Perguntava sobre o pai, queria saber quem ele era, mas Jane tinha tão pouca informação para dar. Apenas que ele era um músico maravilhoso, que tinha um coração generoso e que a amava mesmo sem saber de sua existência. Ana Paula sempre sonhou em conhecer o pai, mas sem pistas concretas, nunca conseguiu encontrar nada a respeito dele. Até aquele dia no conservatório. Ana Paula saiu daquela aula num estado de choque. Passou a noite inteira sem conseguir dormir, repassando cada detalhe. A familiaridade que sentiu ao vê-lo pela primeira vez, os cabelos loiros, os olhos verdes, a paixão pela música, a idade aproximada que seu pai deveria ter, e agora a música. Tudo se encaixava, mas ela precisava ter certeza. Precisava confirmar. O professor havia dado instruções claras.
estudassem a música e criassem variações. Em nenhum momento ele havia cantado a letra. Havia apenas tocado a melodia no violino. Nenhum dos alunos sabia que aquela música tinha letra. Apenas Ana Paula. E então ela teve uma ideia brilhante. Durante as 2 semanas seguintes, Ana Paula trabalhou como nunca havia trabalhado antes. Criou um arranjo complexo para violino, gravou ela mesma todas as camadas, primeira voz, segunda voz, harmonia, contramelodias. Passou noites em claro editando, aperfeiçoando, polindo cada nota até que estivesse perfeita. E mais importante, ela ensaiou a letra que apenas ela e sua mãe conheciam. Ela também convidou a mãe para vir da cidade que morava, assistir à apresentação. Jane achou estranho. Normalmente as aulas não eram abertas ao público, mas Ana Paula insistiu tanto que ela acabou concordando. No dia da apresentação, Ana Paula estava tremendo. Suas mãos suavam, seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Mas quando chegou sua vez, ela respirou fundo, fechou os olhos e deixou a música fluir. Ela começou a cantar. A reação do professor César foi imediata e visceral. Ele ficou completamente paralisado, os olhos arregalados, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Porque aquela letra, ninguém conhecia aquela letra. Ele havia escrito para Jane, cantado apenas para ela durante aquele mês mágico que viveram juntos e nunca, jamais, havia compartilhado com outra pessoa. Como aquela aluna sabia? E não era apenas saber as palavras. Era a forma como ela cantava, a emoção que colocava em cada frase, a maneira como ela interpretava a história por trás da música, como se sentisse cada sentimento que ele havia colocado naquelas palavras 18 anos atrás. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de César. Ele não conseguia se mover, não conseguia falar. Apenas assistia àquela apresentação impossível. E o arranjo que ela havia criado era perfeito. Sofisticado demais para ser criado em apenas 2 semanas por uma aluna de primeiro ano. Tinha camadas de complexidade, harmonias que conversavam entre si como se tivessem sido escritas para existir juntas desde sempre. Era como se aquela música tivesse finalmente encontrado sua forma completa. Quando a música terminou, o silêncio na sala era absoluto. Os outros alunos estavam boquiabertos, impressionados com a performance técnica e emocional que acabavam de testemunhar. Mas César estava em outro mundo, tentando processar o impossível. Ele se levantou lentamente e caminhou até Ana Paula, que aguardava com o coração disparado. Isso foi extraordinário, ele disse com a voz embargada. Mas eu preciso saber, como você conhece a letra dessa música? Eu nunca a compartilhei com ninguém. Ana Paula respirou fundo. Este era o momento. Minha mãe cantava para mim todos os dias antes de dormir, ela disse, observando atentamente a reação dele, desde que eu era bebê. Ela disse que foi composta pelo grande amor da vida dela. César ficou lívido. Suas pernas fraquejaram e ele precisou se apoiar na mesa para não cair. Sua mãe? Ele sussurrou. Como é o nome dela? Nesse momento, Jane surgiu de trás do palco onde estava assistindo. Ela havia entendido tudo. As lágrimas já rolavam por seu rosto antes mesmo de César virar e ver quem estava ali. Quando seus olhos se encontraram, o tempo parou. Foi como se 18 anos se comprimissem em um único segundo. Todas as memórias, toda a saudade, todo o amor que nunca havia morrido, apenas adormecido, explodiram de volta à vida com uma força avassaladora. Eles ficaram imóveis por um momento que pareceu durar uma eternidade. Jane com as mãos sobre a boca, os olhos transbordando lágrimas. César com uma expressão de completa incredulidade, como se estivesse vendo um fantasma, um sonho, um milagre. Ana Paula sorriu, lágrimas também correndo por seu rosto, confirmando o que sempre suspeitara no fundo do coração. Ali, diante de seus olhos, acontecia o reencontro que ela sonhara a vida inteira.
Jane correu. Simplesmente correu pelos poucos metros que a separavam de César e se jogou em seus braços. Ele a pegou no ar, a girou, a apertou contra si como se quisesse se certificar de que ela era real, que aquilo não era um sonho do qual ele acordaria sozinho. E então ele a beijou. Foi um beijo urgente, desesperado, cheio de 18 anos de saudade, de amor não vivido, de palavras não ditas. Eles choravam enquanto se beijavam, rindo e chorando ao mesmo tempo, incapazes de processar completamente a magnitude daquele momento. Os alunos na sala assistiam àquela cena completamente paralisados, sem entender exatamente o que estava acontecendo, mas sentindo a intensidade emocional que irradiava do casal. Foi então que César se afastou levemente, ainda segurando Jane pelos braços, e a realidade do que Ana Paula havia dito finalmente penetrou em sua consciência. "Espera", ele disse, os olhos arregalados. "Você disse que sua mãe cantava para você dormir. Jane, você se casou?" Jane riu através das lágrimas, vendo que ele ainda não havia entendido completamente. "Não, César, nós temos uma filha. Você tem uma filha." César ficou completamente imóvel. Suas mãos caíram dos braços de Jane. Ele virou lentamente para olhar Ana Paula, que estava ali parada, sorrindo através das próprias lágrimas. Ele a observou como se a visse pela primeira vez. Os cabelos loiros como os seus, os olhos verdes que espelhavam os dele, a paixão pela música que só poderia ter herdado de seus genes. A sensibilidade, o talento, aquela familiaridade inexplicável que havia sentido desde o primeiro dia. Tudo fazia sentido agora. Tudo se encaixava. "Filha", ele sussurrou, como se estivesse testando a palavra em seus lábios pela primeira vez. "Eu tenho uma filha." Ana Paula assentiu, incapaz de falar. César abriu os braços e ela correu para eles. Ele a abraçou com uma força desesperada, enterrando o rosto nos cabelos dela, deixando as lágrimas molharem os ombros da filha que nunca soube que tinha. 18 anos, ele murmurou. 18 anos sem saber. 18 anos em que você existiu e eu não estava lá. "Mas você está agora", Ana Paula disse, a voz abafada contra o peito dele. "Você está aqui agora e isso é o que importa." Jane se juntou ao abraço. E ali, naquele conservatório, uma família que nunca deveria ter se separado finalmente se reencontrou. Os meses que se seguiram foram de cura e descoberta. César ia à cidade de Jane e Ana Paula todos os finais de semana. Eles conversavam por horas, recuperando 18 anos de histórias não compartilhadas. César conheceu os avós de Ana Paula, que o receberam com lágrimas e abraços. Ana Paula finalmente tinha o pai que sempre sonhou conhecer. E descobria nele não apenas um pai, mas um mentor, um amigo, alguém que entendia sua paixão pela música de uma forma que ninguém mais conseguia. E César e Jane, eles descobriram que o amor que sentiram 18 anos atrás nunca havia realmente morrido. Estava apenas aguardando o momento certo para florescer novamente. César revelou que durante todos aqueles anos nunca conseguiu esquecer Jane. Teve outros relacionamentos, mas nenhum foi tão intenso, tão verdadeiro. Quando retornou ao Brasil anos depois, pensou em encontrar Jane, mas temia vê-la casada e feliz. Mas sempre soube que faltava algo em sua vida, mas nunca imaginou que esse algo era uma família inteira que o aguardava. Não demorou muito para ele fazer o pedido de casamento. Foi numa noite estrelada, no mesmo parque onde costumavam caminhar 18 anos atrás. Ana Paula estava lá, segurando o anel, sorrindo enquanto via o pai ajoelhar diante de sua mãe. "Jane", César disse com a voz embargada, "desperdicei 18 anos longe de você. Não quero desperdiçar nem mais um dia. Quer se casar comigo?" Jane nem precisou pensar. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi em dezembro, uma cerimônia simples, mas repleta de música e alegria.
Ana Paula tocou violino durante a entrada da noiva, interpretando a música que havia unido todos eles, a melodia do destino que atravessou 18 anos para reunir uma família. Queridos ouvintes, essa história nos mostra que o amor verdadeiro e os laços familiares têm uma força que transcende o tempo e a distância. Às vezes, a vida nos separa das pessoas que amamos, mas se for para ser, o destino encontra uma forma de nos reunir novamente. A música de César e Jeanne esperou 18 anos para ser completada. E foi através de sua filha, do talento que ela herdou, que o círculo finalmente se fechou. Se essa história tocou seu coração, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar aquele like especial, comentar o que sentiram e compartilhar com alguém que precisa acreditar no poder do amor e do destino. Fiquem com Deus e até a próxima.